Bom dia, Maria Vitória. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Será que o povo tá lembrando? Eu lembrei ontem à noite, novo, mandei hoje também, o link lá no grupo, né? Não entendi. Mas o pessoal tá desanimado mesmo. Mas eu acredito que eles vão aparecer. Vamos esperar só mais um pouquinho. Só tem um minutinho que a gente abriu aqui. Enquanto isso, eu vou terminando de engolir meu café. O Roberto, cedo, meu e-mail já recebeu o que ele estava esperando. Eu acho que a hora que vocês abrem o link, não sei que hora que é, o meu e-mail avisa. Às vezes ele deve ter entrado no link quando eu mandei, assim que eu mandei, porque eu sempre mando o link tipo 10 minutos antes de começar, pra pessoa não ser pega de surpresa, né? Aí ele deve ter entrado na hora que eu mandei. Por isso que deve ter chegado mais cedo. É, mas aí agora ele sumiu. Enquanto isso, eu vou ligar o computador na tomada, que não precisa de interromper a aula. É, ninguém mais, só vocês dois. Vou avisar lá no grupo, então. Tô esperando. Tá. Pensei que a Amanda ia ser a primeira a aparecer, porque ela pediu essa aula um pouco mais cedo. Bom dia, Kalina. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Vocês acordaram mais cedo hoje? Sim. Tô aqui esperando o povo chegar, só tem um pouquinho. Bom dia, Luciana. Bom dia. A gente está só aguardando um pouquinho para ver se chega mais gente, tá bom? Tá ótimo. Bom, vocês já tiveram aula com 4 pessoas, então acho que eu já vou começar, porque já tem quase 5 minutos que eu tô aqui esperando. Ó, a Amanda chegou. O Caio também, porque ele tinha que estar aqui, porque ele falou, esse povo não quer nada, não. Esse povo tá precisando apanhar. Oi, Amanda, bom dia. Tava esperando você. Bom dia. Vou pegar uma água, esqueci. Enrolou. Tô acabando de falar aqui que, mesmo com poucas pessoas, eu já vou começar pra gente não perder tempo, tá? Porque
A gente combinou, então, conforme a gente combinou, a gente já vai começando. Então, nós vamos falar hoje do capítulo 15, que vai falar sobre o adulto intermediário. Por que ele tem esse nome? E por que todo mundo é adulto? Por que divide desse jeito? Então, para introduzir o assunto, vou retomar uma ideia que a gente sempre conversa aqui. Infância. Todo mundo tem uma infância. Só que quando a gente vai estudar sobre a infância, a gente sabe muito bem que uma criança de 3 anos é completamente diferente de uma criança de 8, 9 anos. O que é diferente? O desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial, as características são diferentes. Então, para explicar de uma maneira mais didática a respeito da infância, a teoria dividiu em primeira, segunda e terceira infância. Por que eu falei sobre isso? Porque na vida adulta acontece a mesma coisa. Nós, quando nos tornamos adultos, somos adultos e pronto. Mas um adulto jovem, como a maioria de vocês que estão aqui, em seus 20 anos, 19, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, tem características muito diferentes de um adulto de 50 anos, de um adulto de 80 anos. Então, exatamente por causa dessas diferenças é que também, de uma forma didática, o livro dividiu a fase adulta em 3, para ficar mais fácil de todo mundo compreender esse desenvolvimento. E o mais interessante da gente pensar é que, por que chama meia-idade? Porque há algum tempo atrás, a expectativa de vida não era tão longa. As pessoas viviam até no máximo 60, 70 anos. Não tinha uma expectativa de vida muito grande. Hoje, com qualidade de vida melhor, as informações mais acessíveis, cuidados maiores com a saúde, as pessoas estão, e também por causa da tecnologia, avanço da tecnologia, da medicina, as pessoas estão vivendo um pouco mais. Então, a gente sabe que tem centenários, nós vamos falar sobre os centenários lá no capítulo 17. Então, as pessoas estão alcançando 100 anos, 90 anos, 80 anos. Então, se as pessoas estão alcançando 100, 100 e pouquinho, tem gente que passa um pouco do 100, significa que estar aos 50 anos é o meio do caminho. Então, é por isso que fala adulto meia-idade. Significa não ser um adulto jovem, como aquele emergente que acabou de sair da adolescência e se tornou adulto, mas também não é um adulto tardio, não é um idoso. Então, faço questão de falar aqui que o adulto meia-idade não é idoso, porque eu me encontro nessa idade. Acredito que a maioria de vocês que são jovens adultos, os pais de vocês também provavelmente estão nessa idade, meia-idade, adulto intermediário. Então, esse termo meia-idade surgiu exatamente por causa disso, porque a vida se prolongou e o que acontece com 50 anos, que é o meio de 100 anos, né? A gente tem condições de olhar para trás e ter uma experiência para contar, como a gente viu nos capítulos anteriores, uma faculdade, um casamento, a maternidade, a paternidade, né? Todas essas questões que nós vimos no adulto jovem ali atrás, tem como o adulto intermediário olhar para trás e falar sobre essa experiência. E tem como ele olhar adiante e pensar, quando eu for idoso, né, eu quero ter essa condição, quanto tempo será de vida que eu ainda tenho? Mas então, o adulto meia-idade, esse termo, tem exatamente esse sentido. Talvez fazer uma avaliação de tudo que já viveu, perceber se alcançou os objetivos ou não, tentar verificar se é possível ainda alcançar algum objetivo e prosseguir. Inclusive, nós vamos falar no capítulo seguinte sobre a crise da meia-idade, que é bem famosa, bem conhecida, exatamente acontece por causa dessa avaliação. Chegar no meio do caminho e pensar, não conquistei nada, nossa, que frustração, eu já tenho tantos anos e não tenho uma casa própria, não tenho, talvez,
alcançar os meus objetivos e etc. Então, a gente vai conversar sobre essa crise no próximo capítulo. Bom, eu sempre falo para vocês que a gente não é muito legal determinar a idade, né? Falar assim, primeira infância 0 a 3. Mas a gente faz essa diferenciação cronológica para ficar mais fácil de entender. Então, qual seria a idade do adulto intermediário? 40 a 65 anos de idade. De acordo com o livro, isso não é um consenso. Por quê? Muitos americanos estão chegando aos 65 anos de idade e não estão se considerando idosos. Eles têm um estilo de vida ativo, ainda trabalham, ainda faz exercício físico, participando de maratonas, etc. Então, 1/3 dos adultos norte-americanos que têm 70 anos, eles ainda se consideram na meia idade. Então, pode ser que, com o passar do tempo, quem sabe, esse número seja aumentado. Mas, por enquanto, a gente sabe que uma ideia para se localizar seria entre os 40 e os 65 anos de idade. Ok? O que a gente vai falar agora, nesse primeiro momento, sobre o desenvolvimento físico do adulto da meia-idade? As transformações físicas que acontecem. Lembra que eu falei para vocês que esse livro é deprimente? Então, a depressão vai começar agora. Porque era criança, bonitinho demais, novinho, bebê, fofinho, aí vai crescendo, aí vira adolescente, aí vira jovem. A gente para de crescer no sentido vertical e aí agora começa a descer a ladeira, gente. Agora começa uma série de perdas. Mas do mesmo jeito que o livro usou um ditado popular lá no adulto jovem, lembram que era você é o que você come? A gente falou sobre esse ditado. Aqui o ditado é usar ou perder. Quem usa bem, quem tem uma dosagem de como se usa com qualidade as suas capacidades físicas, quem usa bem não vai perder, ou vai conseguir adiar, vai perder mais velho as suas capacidades. Essa é uma expressão popular, mas ela cabe muito bem aqui nas transformações biológicas das quais nós vamos falar. Primeira transformação que acontece, primeira perda que acontece na fase adulta intermediária é a perda visual. Então, o indivíduo pode nunca ter tido necessidade de usar óculos para corrigir sua visão, ter tido uma visão completamente 100%, e aos 40 anos começa a sentir uma necessidade de usar o óculos. É aquele negócio que muita gente brinca que não é um problema oftalmológico, é um problema ortopédico, porque o braço não estica mais para a gente enxergar lá na frente, sabe? O problema não é o olho. Eu sou um exemplo claro disso, porque eu não usava óculos antes, e aos meus 40 anos eu comecei a sentir dor de cabeça. Fui no médico, me passou o óculos para leitura, um óculos chamado vista cansada. Então, é para leitura, para assistir televisão, para olhar o computador. Só que, com o passar do tempo, a gente vai de ano em ano no oftalmologista só para fazer um check-upzinho, né? Só que toda vez que eu ia, aumentava o grau, aumentava o grau, aumentava o grau. E aí, hoje eu não fico mais sem o óculos. É muito raro eu ficar sem o óculos, principalmente para enxergar de perto. Para dirigir, ainda não preciso, porque de longe eu enxergo super bem. Mas de perto é um pouco mais complicado. Então, vocês que ainda ajudam as tias, as vovós no supermercado a olhar o preço, porque elas não estão enxergando, eu fazia isso, né? Hoje eu tenho que ir acompanhada no supermercado de um filho, porque se eu estiver sem óculos, eu preciso falar assim, lê para mim aqui quantas calorias, porque eu não estou enxergando nada. Uma bula de remédio e até o WhatsApp no celular, se eu tiver sem óculos, a gente fica espremendo o olho assim, mas dá muita dor de cabeça tentar enxergar sem os óculos, né? O nome dessa vista cansada é presbiopia. Então, é uma dificuldade no foco.
não exatamente a miopia ou a hipermetropia, mas é tudo uma misturinha, tem astigmatismo no meio, então é a famosa vista cansada ou o nome correto, presbiopia. Existe também, infelizmente, uma perda auditiva, não tão grande quanto na terceira idade, mas algumas pessoas já têm uma dificuldadezinha auditiva. Eu acredito que vocês, jovens que escutam alguma coisa com fone de ouvido muito alto, vocês estão prejudicando a audição de vocês e provavelmente terão a presbiacusia, que é essa perda auditiva, na idade intermediária. Porque eu nunca consegui usar um fone de ouvido, eu sinto muita agonia nos meus ouvidos, o barulhinho da espuminha me incomoda. Esse tipo de fone que a Amanda está usando assim me deixa apavorada porque eu não escuto o mundo externo, aí eu fico agoniada, então eu não consigo usar fone. Resultado, gente, a minha audição, eu posso ter perdido a visão um pouco, eu estou aqui precisando de óculos, mas a minha audição, ela incomoda algumas pessoas. Alguns alunos já perceberam que esse cochiche, e eu pego e falo assim, é isso mesmo. Credo, professor, você escutou então, gente. A minha audição é um pouco problemática. Às vezes até atrapalha, a gente escutar demais é meio complicado, sabe? Eu já escutei falar da minha roupa, do meu cabelo, do meu sapato, de tudo. E assim, eu faço de conta que não tô ouvindo, mas eu ouvi. Aí esses dias eu estava comentando sobre isso e um aluno falou assim, a cola também? A cola também. Tenta cochichar na hora da prova para vocês verem. Eu tenho que dar uma bronca, porque eu vou escutar. Então, é exatamente esse usar ou perder aqui, é usar de uma maneira saudável a audição, a visão. Se você usar de uma maneira saudável, você vai demorar um pouco mais de tempo para perder. Isso nós estamos falando dentro de um desenvolvimento natural, né? As pessoas que já usam óculos, as pessoas que já têm alguma dificuldade auditiva, como é o caso da Amanda, a Maria Vitória usa óculos, o Rafael usa óculos. Então, quando for na meia-idade, o desenvolvimento vai ser diferente. Não exatamente vocês vão perder, mas talvez o grau aumente um pouco, né? Mas quando a pessoa nunca usou óculos, ela vai sentir essa diferença visual. E talvez, se ela não tiver tomado cuidado com o sonzão que ela escuta na cabeça, ela vai talvez sentir uma perda auditiva. Sabe o que mais que perde? Oi, Amanda. É tão engraçado isso aí que você falou, porque, por exemplo, quando eu descobri a perda auditiva, os médicos já falaram assim, olha, você não pode usar fone de ouvido aquele que é por dentro, né? Porque para ouvir música, para nada, porque isso vai comprometer a sua audição no decorrer da vida e pode ser que vá piorando, porque a minha perda, todo ano eu sempre perco um pouco. Eu tenho sempre que fazer exame e tal, e todo ano eu sempre perco um pouco. É muito raro o ano ficar assim, que eu fique estável, sabe? E aí ele falou exatamente isso que você falou. O estilo de vida, por exemplo, com fone de ouvido diminui muito. Então, ouvir música, essas coisas, porque eu não tenho o hábito de ouvir música. Uma coisa que eu não fui tendo, fui deixando, e realmente hoje em dia eu não tenho o hábito de ouvir música. Mas agora nesse período online, né, não tem como, né, não usar fone de ouvido, assim, porque às vezes os barulhos são muito de casa estão muito altos e tal, igual minha mãe, ela sempre fica falando no telefone e tal, então aí às vezes aí a gente precisa usar o fone de ouvido, né? Mas aí também daquele que é de colocar no ouvido, eu tenho que tirar o aparelho, aí o som também fica muito baixo, né? Mas é isso mesmo que você falou, assim, até os próprios médicos já falam, para evitar mesmo, porque senão não tem ouvido que aguente. Tem um testezinho que faz, alguns celulares têm um som que é emitido bem agudo, que são poucas pessoas que conseguem ouvir, e tem um limite de idade. Até tal idade é possível a pessoa ouvir esse som. Eu ouço esse som. Eu não sei se vocês já perceberam, quando o celular está carregando, eu não dou conta de dormir com o celular carregando perto de mim, porque o carregador faz um som, ele é muito fininho. Nossa, me incomoda pra caramba. Às vezes eu tô assistindo televisão e meus filhos têm, como é que chama o negócio que o Pedro tem?
E, gente, eu esqueci. Quando o som atrapalha muito, causa até um transtorno. Quando o volume atrapalha muito. Vou lembrar o nome, depois eu falo para vocês. Ele fala, desliga, por favor, o DVD da tomada, tá fazendo um barulho chato. Aí quem não conhece fica assim, que é isso? Não tá fazendo barulho nenhum, mas tá. Quando tem um aparelho ligado na tomada e não está sendo utilizado, ele fica emitindo uma onda sonora. Ela é muito aguda, é uma onda muito aguda que nem todo mundo escuta. Mas a audição é bem alta, ela consegue alcançar essa onda. Pensa, gente, eu não quero escutar desse tanto, não. Obrigada. Tem hora que incomoda, né? Parece aquela onda sonora que só o cachorro escuta. Já viram o filme? Tem algumas coisas que só o cão escuta. Às vezes tá tudo em paz, os cachorros começam a latir aqui em casa. Passa um pouquinho, passa um carro de som. É porque já estava incomodando a música, já estava incomodando e eles perceberam. Então, assim, todas essas questões de utilização para não perder fazem parte. Outra coisa que a gente perde também é uma questão da sensibilidade gustativa e olfativa. É bem tênue, assim, bem pequena a diminuição, quase imperceptível. Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque muitas pessoas podem evoluir uma hipertensão nessa idade. E é interessante a gente pensar que a pessoa para de sente o gosto com mais sonso, mais insípido. O que ela faz? Sal. Ela aumenta o tempero. E aí provavelmente pode desencadear uma hipertensão. Né? Que a hipertensão a gente vai falar daqui a pouco, tem uma questão genética, mas também tem uma questão relacionada à alimentação. Então, as papilas gustativas, elas ficam menos sensíveis, talvez por causa da célula olfativa também que diminui. O olfato e o paladar são muito próximos. Então, as mulheres tendem a preservar um pouco mais esses dois sentidos do que os homens, mas existem muitas diferenças individuais em relação às papilas gustativas e às células olfativas. Outra coisa que a gente perde também após os 45 anos de idade é um pouco do tato. E não é o tato de conseguir vendar os olhos e pegar uma coisa e tentar descobrir o que tem lá naquela mão. Não. Esse tato aqui é que o nível de dor fica mais suportável. A gente tem uma alteração à dor, ao nível de sensibilidade da dor. Provavelmente, porque a gente vai sentir mais dor na vida em algum momento, né? Vai adoecer mais, vai precisar de mais injeção, de mais exame, não sei. O nosso corpo começa a diminuir essa sensação. Há também uma perdazinha da força muscular a partir dos 45 anos de idade. Vocês que já têm CNH, quando a gente faz a CNH, a gente faz um exame de vista, o psicotécnico, beleza, né? Quando a gente vai renovar a carteira com mais de 40 anos, além do exame visual e do psicotécnico, a gente faz um testezinho de apertar uma mola. É para perceber se a gente tem condição de força muscular para o câmbio, para a direção. Então, isso começa depois dos 40 anos, esse teste de renovação de carteira. Então, é por quê? Porque a gente sabe que existe uma perda muscular. Mas lembra do usar ou perder? Pois é, quem faz atividade física, né? Quem tenta manter a sua capacidade muscular, ela vai perder também com muito mais leveza e muito mais longe. Não vai perder tão rápido quanto. Então, a gente percebe o quê? Como eu disse para vocês brincando, que é ladeira abaixo mesmo, não tem jeito não. Essa carcaça aqui vai envelhecer. Até o cérebro. Então, vamos lá, falar do cérebro. O que é que o nosso cérebro perde? A gente perde uma quantidadezinha de capacidade de memória. Então, é muito comum pequenos esquecimentos,
Esses dias eu estava falando sobre isso em outra turma e a menina, uma aluna da idade de vocês, jovenzinhas, falou assim: meu Deus, eu estou jovem e já estou perdendo memória, imagina quando tiver dessa idade. E aí eu dei a dica para ela, pessoal. Sabe o que acontece com a geração de vocês? Nós temos muitos artifícios hoje em dia que faz com que a nossa memória, o nosso cérebro fique preguiçoso. Então a gente tem que colocar o nosso cérebro para ativar. Do mesmo jeito que eu acabei de falar, que força muscular a gente precisa ativar na academia, olha aqui, ó, ginastiquinha para o neurônio. Qual que é a ginastiquinha para o neurônio? Leitura, palavra cruzada, jogos estratégicos. E não precisa ser um jogo estratégico war. Não, eu não sei se vocês jogaram dominó com uma pessoa de idade. Eles contam eles sabem qual que vai sair, qual que já saiu todas. Eu não sei jogar dominó assim. A gente fica perdidinha quando a gente joga dominó com alguém que sabe fazer isso. Geralmente são pessoas mais velhas. Então, isso é ótimo, é fantástico. Por quê? Porque está mantendo o cérebro ativo, está trabalhando essas capacidades e isso vai fazer com que as perdas sejam menos perceptíveis, tá? Então, assim, quando eu era da idade de vocês, não tinha celular, não tinha agenda eletrônica. Então, eu sabia o telefone de todo mundo de cor. Todos os meus amigos, todos os meus familiares, eu sabia o telefone de todo mundo de cor. Hoje a gente não precisa. Hoje, se eu ficar sem alguma necessidade na rua e o meu celular acabar a bateria, eu não sei o telefone de ninguém. Vou ficar perdidinha. Por quê? Porque a gente diz que aparece o nome aqui, a gente já clica nele e pronto. Eu não sei o telefone de nenhum dos meus filhos, não sei o telefone de ninguém. Então é complicado isso. Por quê? Porque a gente deixou tudo na mão do celular. Um professor fala assim, gente, o que é o significado da palavra... E fala uma palavra difícil, hercúleo. Aí ao invés de você pensar assim, será que tem a ver? Será que tem a ver com Hércules? Será que é da lenda? E que quem foi Hércules? Ao invés de você exercitar, você vai lá, Google, significado de hercúleo. Pronto, tá aqui, pessoal. Significado é esse. O que você está fazendo? Você está deixando a sua cabeça preguiçosa e aí você vai perder as suas habilidades muito rápido. Oi, Amanda. Dúvida. Eu vejo muita gente falando sobre essa questão da palavra cruzada, mas onde tem palavra cruzada hoje em dia? Banca de jornal. Jornal ainda existe? Banca de jornal tem. Ainda tem de níveis. Eu conheço gente viciada em palavra cruzada. Tem nível fácil, médio e difícil. Tem elas mais fáceis de ler, que tem o quadrado grandão, geralmente para pessoa mais velha, e tem ela pequenininha. Tem um novo negócio aí que eu não sei mexer, mas já vi muito jovem mexendo, tem o Sudoku. O Sudoku também ativa a capacidade cerebral bastante, porque são raciocínio lógico, trabalha com raciocínio lógico, isso é muito importante também para as habilidades mentais. Bom, além... Oi, quem me chama? Oi, Rafael. Tem aplicativo de palavra cruzada também. Ai, que interessante. Para colocar no celular? Sim, eu acho mais fácil. Porque, tipo assim, tem algumas pessoas da minha família que eu falo assim, não, gente, a memória tá muito ruim, precisa ativar de alguma maneira. E o pessoal sempre fala de palavra cruzada. Só que eu falo assim, gente, eu não vou ficar indo buscar em coisa não sei onde, sabe? Porque não tem nem muito perto de casa. E a pessoa também não vai lá. Então, tem que ser alguma coisa prática, assim, né? Pode usar o celular. Eu queria saber. Aplicativo, né? Tem aplicativo. Bom, além de ter esses declínios que nós acabamos de falar, da questão física e mental, existem também algumas transformações na nossa estrutura e nos nossos sistemas, porque o nosso corpo, o nosso organismo é formado por sistemas e algumas estruturas e algumas partes desses sistemas também passam por mudanças, como por exemplo o nosso esqueleto ósseo, sistema ósseo. A nossa densidade óssea, ela atinge o auge
na idade que vocês estão, 20 até 30 anos, está no auge da densidade óssea. Depois a gente já começa a perder cálcio, só que de uma forma bem lenta e também quase não dá para perceber. Mas a partir dos 50 anos, isso ocorre muito mais rápido, principalmente nas mulheres, porque depois da menopausa para de produzir estrogênio, e então a perda óssea é muito mais acelerada. Então as pessoas podem desenvolver uma doença chamada osteoporose, que nós vamos falar já já da osteoporose. E quem bebe, quem fuma, e quem tem uma má alimentação, agiliza essa perda óssea. Então, é usar bem para não perder. Outra coisa que perde, gente, é muita coisa que perde. Colágeno, produção de colágeno. Por que a mãe de vocês toma cápsula de colágeno? Vocês, jovens, não precisam, porque a pele de vocês está firminha, produz colágeno, que é uma beleza. Mas depois, se a gente não toma colágeno, vai tudo despencando, começa a dar ruga, começa a ficar flácido, e não é só o rosto. Eu tenho horror só de pensar nisso. Você tem, Amanda? Eu vivi uma crise quando eu fiz 19 anos, porque eu achava que eu estava começando a ter ruga, que eu estava precisando tomar colágeno, precisando tomar as coisas tudo. Eu entrei em crise. Caramba! Com 19 anos. Aí depois eu superei essa crise. Mas, nossa, eu tenho muito medo desse negócio. De envelhecer? Aí, eu tenho muito medo de envelhecer, de perder mais a audição. Eu já sou meio doente, jovem. Eu penso, nossa, gente, ou eu vou ser o posto da saúde quando eu for idosa, ou eu nem vou chegar lá. Oh, meu Deus! É só usar para não perder. Você já tem... Ainda bem que você, apesar de seus problemas de saúde, você tem estrutura, né? Sua família tem condição de te dar tratamentos. Então, eu acredito que isso, com certeza, auxilia. Não vai ser tão desastroso assim, pode ficar tranquila. Mas, é tudo devagarzinho, gente. A gente não dorme no outro dia tá despencado, não, tá? É bem devagarzinho. Começa a aparecer umas ruguinhas, começa a aparecer o tal do bigode chinês, que é essa marcazinha aqui, que vocês não têm tão forte. A ruguinha aqui da testa, de expressão facial, de nervosa, de brava, fica mais forte aqui, ó. E cabelinho branco. Então, a gente não produz mais tanta melanina, então o cabelo fica branco, é um probleminha que acontece, mas graças a Deus hoje tem tinta, tem creme, tem botox, tem tanta coisa para ajudar a gente, então a gente não precisa ficar tão desesperado, não. Tem jeito de envelhecer saudável. Mas tem algumas coisas que também acontecem além dessas questões que são visíveis, né, que estão na aparência. Como, por exemplo, o sistema reprodutivo. O que acontece com o sistema reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher? Há uma mudança na funcionalidade. Só que a mudança ela é muito mais visível, perceptível para a mulher, por causa da questão da menopausa, do que no homem, porque o homem não passa por uma experiência como a menopausa. O homem tem perda hormonal também? Tem, ele tem a queda da testosterona. Só que isso não se percebe na sua pele, no seu metabolismo, na sua estrutura física. E já a mulher percebe com mais facilidade esses sintomas. Nós vamos falar então da menopausa, que é cessar, parar de produzir óvulos e, portanto, para de acontecer a menstruação, né? Então, a menopausa, ela não é de um dia para o outro, ela é um processo. A mulher começa a ter diferenças no seu ciclo menstrual, às vezes falhas no ciclo, algum mês menstrua, outras não. E, inclusive, ela ainda está produtiva, ela ainda é reprodutiva. Por quê? Porque ela ainda menstrua de vez em quando. E tem mulheres que às vezes param de tomar cuidado, de tomar providências anticoncepcionais e ficam grávidas na menopausa. É muito comum. Do mesmo jeito que as pessoas mais antigas falavam assim, não, quando está amamentando, não engravida não, porque enquanto a mulher está amamentando, ela não menstrua.
Então, porque os hormônios estão invertidos. Ela está produzindo leite, então a ocitocina está alta. Então, ela não ovula. Mas quando a criança começa a comer outras coisas, ela tem intervalos maiores na amamentação, então a mulher começa a trocar de novo os hormônios. Então, é muito perigoso. Existe a pílula para quem está amamentando tomar essa pílula. Ela é diferente da pílula para quem não está amamentando. Eu tenho uma amiga que ela nunca tomou pílula. Ela tem 3 filhos e os 3 têm diferença de 2 em 2 anos, porque ela amamentou todos 2 anos. Então, ela tinha neném, amamentava, engravidava. Ela continuava amamentando grávida, apesar de existirem alguns mitos falando que não pode, que passa mal, nada a ver. Aí, quando o outro neném nascia, às vezes ela dava mamar para 2, para um grande e para um bebê. E ela criou os 3 assim, um atrás do outro, né? De 2 em 2 anos. Ficou sem menstruar mais de 6 anos. Mas ela engravidou, né? Entre uma fase de amamentação e outra, ela acabou engravidando. Então, tem que tomar cuidado também na menopausa. Às vezes, pela ausência de menstruação do 2, 3 meses, a mulher pensa assim, não precisa preocupar mais não. Não vou evitar. E aí pode ser que engravide. Então, tem que tomar os cuidados até ter certeza, fazer um exame, perceber que os hormônios realmente tiveram uma transformação e não há esse risco mais. E, além de tudo, nessa idade, é uma gravidez de risco. Tem todo um cuidado bem rígido por causa da saúde da mulher, que é completamente diferente nessa idade, entre 40 e 50 anos para frente. Tem gente que ainda engravida com mais de 50. É uma gravidez de risco, tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, tem que tomar as precauções. Então, aqui no livro, está falando sobre isso, que a menopausa ela não é um processo, não é um evento único, ela é um processo. Há uma transição. Já começa ali por volta dos 30 anos, uma diminuição hormonal, mas ainda é imperceptível. Por isso, gente, que nós falamos lá atrás, no capítulo adulto jovem, que a maternidade e a paternidade, o ideal é que aconteça na primeira fase de adulto. Porque tanto o homem quanto a mulher estão com o sistema reprodutivo saudável, no auge da saúde. Então, é um momento de planejamento legal para se ter filhos, é ali até os seus 35 anos, no máximo. Então, assim, vocês que planejam primeiro trabalhar a carreira profissional, para depois casar, para depois ter filho, não tem problema. É muito interessante ter esse tipo de programação, mas que seja uma programação pensando também no aspecto físico e saudável, que vocês programem essa questão da maternidade para no máximo 35, 36 anos, né? Porque é mais saudável, vocês vão correr menos riscos, tanto as mães quanto os bebês, tá bom? Então, começa a menopausa com que idade? Tem uma média de 45 anos até 55, 52 anos, tem uma média, né? Mas por incrível que pareça, eu tô falando para as meninas pensarem em ter filhos o mais rápido possível, por quê? Porque hoje em dia tem muita mulher jovem entrando na tal de menopausa precoce. Então, ainda tem estudos sobre isso, né? Não se sabe se é uma questão da alimentação, de uma mudança no desenvolvimento do corpo humano, mas tem muita mulher antes dos 40 anos entrando na menopausa. Oi, Amanda, eu vou te dar a palavra, mas eu acho que eu vou te dar a palavra quando a gente voltar, porque falta 30 segundos para acabar esse link. Pode ser? Então tá, então a gente desliga e volta logo em seguida, e aí você já começa a dar a sua opinião.